Hoje é o último domingo que a gente está conversando sobre essa série de mensagens, Família em Perigo. A gente tem detectado nesse mundo pós-moderno, para alguns filósofos, a gente já está no ultramodernismo, onde as informações são muito rápidas. A gente tem detectado que a família, ela tem sido banalizada por inúmeros motivos. Às vezes porque a cultura nos ensina, a gente vive numa cultura do descartável. Se não presta mais, eu jogo fora, eu não invisto. A gente vive numa cultura onde os eletroeletrônicos são feitos para durar. Hoje em dia tem uma frase que diz o seguinte: minha televisão durou 4 anos. O pessoal fala: durou bastante, hein? Porque hoje em dia usou um tempo e joga fora. Se deu manutenção, quase que não compensa mandar arrumar. Via de regra, você fala: não vou nem perder tempo com isso. É igual carro velho, quebrou uma peça, você arruma e depois vai quebrar outra. Então, descarta. Vamos para a próxima. Às vezes isso. Às vezes a gente está numa cultura onde nos ensinou que trabalho, você precisa trabalhar. Invista no seu trabalho, invista no seu futuro, invista nos seus estudos. Então, a família é se sobrar tempo. Afinal de contas, você tem contas a pagar, você tem um luxo a manter, provavelmente 2 carros, uma casa, internet, TV a cabo, quantas contas fixas, plano de saúde, força, água, luz. Então assim, são muitas coisas. Então assim, eu preciso investir, eu preciso de um bom salário. Então a carga horária hoje aumentou. Antigamente eram 8, já são 9. E hoje em dia é visto como uma virtude você trabalhar 12 horas por dia, porque temos que trabalhar. Então, e tudo isso, sua família vai ficando assim, depois, sabe? Olha, se sobrar tempo. Afinal de contas, eu também tenho direito do meu lazer. E, via de regra, o meu lazer não inclui a minha família. Se eu for jogar bola, a Carla não sabe jogar bola, não tem jeito. Ela não sabe o que é impedimento até hoje. Já tentei explicar, não entende. Ela assiste futebol comigo, ela pergunta por que ninguém toca a bola para aquele cara que está com a apito na mão. Não vai, não tem jeito. Então, não dá. Então, a hora do meu lazer é meu lazer. A minha família não está inclusa nisso. Então, a família, ela está, olha, está de lado. Se sobrar tempo, sei lá, se eu não tiver nada melhor para fazer, e se eu não estiver cansado, eu vou lá ficar com a minha família. Eu vou lá gastar um tempo com a minha família. No entanto, algumas horas por semana, hoje em dia, se dá por suficiente. A família está em perigo. E um dos maiores perigos que a família tem vivido hoje é a terceirização das obrigações que as pessoas, cada um da sua família tem. Aqui em Pirassununga eu não sei se alguém pode lembrar aquele marido de aluguel. Tem aqui na cidade marido de aluguel? Em Campinas tem, Santa Bárbara tem marido de aluguel. Que em tese seriam coisas que antigamente o homem fazia. Eu não estou nem criticando não, mas assim, o marido de aluguel é aquele cara que você contrata, antigamente chamado Zé, o cara que faz tudo, né? Você contrata ele para ele fazer pequenos concertos na sua casa, que antigamente o homem fazia. Eu não estou criticando se você sabe fazer isso ou não sabe, mas eu estou dizendo, tá vendo? Isso aponta para a situação que a nossa sociedade se encontra. Existem outros exemplos. O Mário Sérgio Cortella, o filósofo, ele diz numa entrevista que um pai olhou para ele e perguntou assim: professor, o que eu faço para ajudar a escola na educação do meu filho? Peraí. E ele respondeu de forma muito sábia: que negócio é esse? A escola na educação do seu filho? Não. A escola, ela faz a escolarização, a educação é responsabilidade dos pais. Mas aquele pai está falando assim: olha, a escola tem que educar os meus filhos, afinal de contas, eu pago uma mensalidade alta, meu filho fica em período integral na escola. Não é o meu contexto, mas tem famílias que falam: olha, meu filho fica na escola das 7 da manhã às 4 da tarde. Responsabilidade deles, eles que eduquem o meu filho. A igreja está aí para isso, para inserir a espiritualidade do meu filho. Então, afinal de contas, eu pago o meu dízimo, né? Eu pago o meu dízimo, que é para o pastor inserir espiritualidade do meu filho, ensinar meu filho a orar. Eu trago meu filho na escola dominical para isso. Então, terceirização é responsabilidade de outros. Tem marido que não aguenta ouvir a esposa quer falar, e aí ele fala: não tem paciência. Aí a esposa fala com uma amiga,
procura um outro amigo, porque não é para mim isso. A gente terceiriza. E esse é um dos perigos que a família tem vivido hoje. Isso faz parte, talvez, de um erro principal de interpretação do contexto nosso de família. Por que nós temos família, como a família chegou até nós e qual é a nossa responsabilidade com ela. Tem um texto que ele não fala muito de família, mas os princípios que ele vai tratar nesse texto, eu quero aplicar ele para as nossas famílias. Os princípios que são tratados nesse texto, eu quero aplicar para as nossas vidas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 24, do verso 8 ao verso 18. Esse é o último capítulo do livro de Josué. Você vai lá na sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Não me pergunte depois disso, vamos parar por ali. Eu decorei até Josué para falar aqui hoje à noite na igreja. Então, você vai lá em Josué, é o último capítulo, e Josué está dizendo as suas últimas palavras para o povo de Israel, quase que fazendo assim um resumo da vida, do que aconteceu, umas observâncias importantes e relevantes. Josué está fazendo ali. Diz assim a palavra do Senhor: então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou. Eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessa cidade e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, o nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio de países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Esse texto ele faz uma análise. Josué, como profeta, está levando a palavra do Senhor para os homens, falando: olha, é o seguinte, essa é a palavra do Senhor para vocês. E Josué está chamando o povo a fazer uma análise de tudo o que aconteceu. Eu não sei se você tem essa prática. Quando chega perto do meu aniversário, eu tenho uma dia de começar a fazer análise da vida, olhar para o ano que passou, mais um ano de vida, e começar a pensar no passado, se quando eu imaginei ter 32 anos, se eu estaria onde eu estou hoje, e como eu cheguei até onde eu estou hoje, e começo a analisar minha vida. E eu gosto muito de fazer isso. A cabeça é grande, sabe? De vez em quando os pensamentos fluem aqui dentro e aí vai longe. E é mais ou menos isso que Josué está chamando a nação a fazer. Olha, observem até onde vocês chegaram. Mas não somente isso.
Observe como vocês chegaram. O que aconteceu para chegar até aqui? São esses princípios que eu quero pegar hoje e trazer para a nossa família. Você tem a sua família. Eu não sei direitinho como que ela é. Constituída por 2 pessoas, por 3, por 4, por 5, por 7, não sei, né? Família grande, eu não sei como que é a sua família. Mas, como que chegou até aqui? Quer ver? Vou fazer um pequeno plebiscito aqui. Quem aqui, nessa noite, nasceu na cidade de Pirassununga? Levanta a mão só para a gente ver. Tem um tanto. Quem não nasceu em Pirassununga? Levanta a mão para a gente ver. Ó, você viu? A maioria não nasceu em Pirassununga. Como que a gente veio parar em Pirassununga? Já parou para pensar nisso? Ó, Pirassununga tem muito mineiro, por exemplo. Olha que coisa, né? Muito mineiro aqui na cidade. Como que vieram parar em Pirassununga? Eu começo a olhar para a minha vida. Eu me lembro que logo que eu e a Carla nos casamos, a gente casou num sábado, na segunda-feira nós fizemos a nossa viagem de lua de mel. Foi um presente que a gente ganhou de um padrinho nosso. Ele nos deu uma semana para a gente ficar em Poços de Caldas, num hotel lá. E eu conhecia Pirassununga de ouvir falar. Um amigo meu queria muito ser cadete, entrar na Academia da Força Aérea, nunca conseguiu, mas conhecia de ouvir falar. Quando nós estávamos indo para Poços de Caldas, a gente passou por Pirassununga, morávamos em Barra Bonita, e aí, lógico, na estrada tem a entrada, tem uma das vias que dá a entrada da Academia da Força Aérea. E eu falei para a Carla, puxa vida, a gente, na volta nós poderíamos voltar e conhecer, né? Como se, minha cabeça, eu achei que ia chegar lá na portaria, a pessoa falou, seja bem-vindo, essa Academia da Força Aérea, venha conhecer, fique à vontade, quer dar uma voltinha de avião, cabeça de caipira é uma beleza, né? Mas esse era o meu pensamento no dia 21 de novembro de 2011. Esse era o conceito que eu tinha de Pirassununga. No dia 10 de dezembro de 2011, conversei com um pastor em Leme sobre a possibilidade de vir para Pirassununga. Alguns dias depois, eu já me perdi nas datas, conversei com o presbítero Eugênio com a possibilidade de vir para Pirassununga. No dia 18 de dezembro de 2011, eu vim em Pirassununga pela primeira vez. Sendo que um mês antes, eu não fazia nem ideia que era Pirassununga direito, a não ser a Academia da Força Aérea. Então, percebe? Eu não planejei. Foi Deus que foi guiando. A minha família, como aconteceu, gente, eu nunca droguei a Carla para ela casar comigo, foi uma opção dela, sabe? Eu não sei se ela queria castigar o pai dela, mas foi uma opção dela. E como que aconteceu? Para pensar racionalmente, a gente começa a falar assim, quanta coincidência. Ou então, a gente chega à conclusão, tem um Deus presente, guiando a história. É isso que Josué está tentando mostrar para a igreja. É isso que Josué está tentando mostrar para o povo de Israel naquele contexto. É isso que eu queria olhar para a gente, para as nossas famílias hoje. Dá uma olhada, o trecho interessante que ele vai dizer no versículo 12. Ele, representando a voz de Deus, dizendo o seguinte: antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. E para reafirmar a palavra dele, ele diz o seguinte: não foi pela espada, nem pelo arco e flecha de vocês. A gente precisa começar a ter esse conceito um pouquinho na nossa família, que a nossa família, na verdade, ela é um presente de Deus para a gente. A gente não é merecedor da nossa família. Lembra que a gente estudou aqui há uns domingos atrás, um texto bíblico dizendo assim, que Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja sozinho, far-lhe-ei uma auxiliadora. E a gente chegou à conclusão que é difícil estar casado com alguém, mas seria muito mais difícil não ter ninguém para dividir os fardos para a gente carregar. A nossa família é um presente de Deus a cada um de nós. E isso tem que ficar claro em nossas vidas. E agora, principalmente a nós homens. Homens, olhem para mim. Porque o homem, mulheres, ouçam isso. O homem meio que tem orgulho de pensar o seguinte: eu ganhei aquela mulher. Ele acha, a gente acha costumeiramente que foi, sei lá, alguma palavra que a gente disse, desculpa a expressão, algum chaveco que o homem fez e a mulher se encantou pelo chaveco. O homem acha que chegou para a mulher e falou assim: amor, ou não era amor ainda, né? Fulana,
Você gosta de todinho? Pois se você quiser, eu sou todinho seu, né? O homem acha que uma frase como essa ganha a esposa. Ele acha que dizendo isso, e aí ele se gaba, achando que foi ele que ganhou a esposa na frase que ele usou. Você vai ter coragem de fazer algo que eu vou pedir para você agora? Pergunta para sua esposa, pergunta para sua noiva, sua namorada, se você tiver coragem. O que ela achou em você a primeira vez? Qual foi a atitude sua que ganhou ela? Pouco provável foi o seu chaveco. Pouco provável foi a sua fala. Não foi. E assim, partindo da mulher para o homem, pouco provável foi a sua beleza. Pouco provável, porque se dependesse da beleza de alguns aqui, falar para você, viraria tudo titio, né? Viraria cheio de tio. A gente tem que começar a entender que família é um presente de Deus. Eu vou além. Então o pessoal que está esperando o filho aí, né? Paulo e Nicola, está chegando, ansiedade, menininha. Gente, você vê um casal que assim não foi muito agraciado pela formosura de Deus. Aí nasce a criança vê a coisa mais linda do mundo. Vai dizer que isso não é presente de Deus. Aí o pai tem que falar assim: a minha cara. Aí a mulher fala assim: não é, pai, não é a sua cara. Você não está vendo que a criança é linda? Gente, é presente de Deus. A única coisa, pai, que ela tem parecido com você é que ela gosta de rosa, só, né? Sem referências às pessoas que estão aqui na frente e tocam bateria. Mas vamos lá. Gente, a gente tem que começar a entender. A família que nós temos é presente de Deus a cada um de nós. Para pensar no seu relacionamento, aonde ele está hoje. Quantos impropérios teve nessa caminhada? Quantos percalços teve que talvez levaria tudo para acabar, para ter um fim? E isso é uma mensagem de esperança para quem ainda está tentando constituir uma família, porque o texto deixa claro: não depende de nós. Gente, quando a Carla começou a se relacionar comigo no nosso namoro, eu estava no limbo. Eu não era mais seminarista, porque tinha terminado o seminário, e não era pastor. Eu estava no estágio de seminarista e pastor. O pessoal perguntava para mim: você é seminarista? Não. Então você já é pastor? Não. O que você é? Eu sou eu, né? Nós é nós, né? E aí, ou seja, às vezes o pessoal fala assim: nossa, a Carla casou com um pastor. Na época eu não era. Aí eu trabalhava como coordenador de manutenção no hotel para complementar a renda, porque eu trabalhava na igreja de Barra Bonita como auxiliar do pastor lá. Mas como eu não era pastor, não era nada, então eu trabalhava como coordenador de manutenção do hotel para complementar a renda. Então assim, eu não era pastor, não tinha um bom salário. Aí você fala: você apaixonou pelo seu carro. Eu tinha um Eletrônico 94, que o carro foi passado, o carburador dele foi passado a álcool. Era carro a gasolina, não, era gasolina, foi passado a álcool, acho que é isso. Aí eu mandei limpar o carburador desse segundo. Isso a gente começando a namorar. O cara chegou para mim e falou: olha, Rafael, eu não devia ter limpado o carburador, porque não tinha carburador, tinha sujeira. Eu limpei e acabou o que tinha ali, vai ter que mandar trocar. Então não foi pela beleza, não foi pelo carro, foi por Deus. Como eu fui parar em Barra Bonita? Foi por Deus. A gente tem que começar a entender. A nossa família, ela é um presente de Deus em nossas vidas. E aí isso leva uma grande relevância em nossas vidas, porque nós como cristãos, nós temos que entender a nossa função aqui na terra. E a maior dela é sermos mordomos de Cristo, mordomos do Senhor, e cuidarmos daquilo que o Senhor designou a cada um de nós, e inevitavelmente cuidarmos da nossa família. Porque o texto vai dizer uma puxada de orelha de Josué no povo, dizendo assim: olha, vocês decidam quem que vocês vão servir depois desse esclarecimento. Depois de compreendermos aquilo que a gente acabou de conversar, que foi Deus que fez o que somos agora, vocês decidam quem vocês vão servir. Porém eu, diante de tais circunstâncias, fica inevitável confessar que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele nos chama a adorar a Deus em família. E para mim essa frase dele aí tem duas colocações práticas na nossa vida. Primeiro, o seguinte: a gente tem que fazer isso pelo privilégio do presente que Deus nos deu.
Quando eu começo a reconhecer que a Carla na minha vida é um presente de Deus, eu fico então responsável pela vida dela. Falo assim, olha, ela se torna então agora minha responsabilidade, para que eu a conduza juntamente comigo a adorarmos a Deus, porque olha o privilégio que Deus me deu de compartilhar a minha vida com ela. Só que a recíproca também é verdadeira. A Carla tem que olhar para a minha vida, e não sei como que ela vai fazer isso, de alguma forma compreender que eu sou um presente de Deus para a vida dela, presente de grego, sei lá como vocês queiram chamar, e falar assim, olha, é minha responsabilidade, em gratidão a Deus, eu caminhar juntamente com o Rafa para adorar a Deus, porque eu começo a compreender agora que ele e ela é um presente de Deus na minha vida. O seu filho, a palavra do Senhor, a gente leu no Salmo 128, os filhos são o quê? São herança do Senhor. Ele é um presente do Senhor. Herança é aquilo que a gente ganha sem mérito nenhum. A gente ganha. A gente tem que começar a compreender isso, e essa chamada tem primeiro esse sentido, olha, no sentido de gratidão. Vou fazer uma ilustração meio boba aqui. No sentido de gratidão, pegar, sei lá, 2 nomes aleatórios. Vamos pegar Juliano e Camila. Vamos, exemplo. Casados. Gente, é notório. O Juliano é um cara de oração. Aí Deus olhou para o Juliano e falou assim, Juliano, como você é um cara que ora, eu vou dar um presente para você. Recebe a Camila como presente meu para você. E a Camila não era uma pessoa que orava muito. E aí Deus falou assim, Camila, eu vou ensinar você a orar na sua vida. Toma o Juliano como castigo para você. E aí ela aprendeu a orar a partir disso. E aí o Juliano tem que pegar agora e falar assim, obrigado por o Senhor ter castigado a Camila na minha vida e ter me dado ela de presente. Gente, brincadeiras à parte, mas você acha que é fácil para a Carla estar casada com um pastor? Eu duvido que a Carla orava muito antes da gente casar. Depois que a gente casou, eu acredito que ela ora todos os dias. Nem que seja para eu morrer, mas ela ora todos os dias. A ideia é o seguinte: nós agradecemos a Deus pelo presente que Ele nos deu. Nós somos gratos, e por isso a gente fala assim, olha, diante disso, nada mais justo que eu pegue a minha família e decida juntamente com a minha família, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí isso também como uma responsabilidade agora. Eu sou dispenseiro fiel do Senhor. Eu estou aqui para ser mordomo de Cristo. E esse presente que Deus me deu, eu administro para a honra e para a glória dele. E essa tem que ser a minha responsabilidade. E aí eu estou falando agora para você que é marido, estou falando para você que é esposa, porque a palavra do Senhor fala que o marido abençoa o lar, mas a esposa cristã também abençoa o lar. Mas eu estou falando para você também que é filho, e está aqui hoje talvez sem teus pais, sem tua mãe, sem ninguém. Também é tua responsabilidade levar a tua família a adorar ao Senhor, dando um bom exemplo, sendo um bom filho, sendo um servo dentro da tua casa. Nós somos chamados a fazer esse mesmo e assumir esse mesmo compromisso que Josué assumiu. Diante de todas as circunstâncias, qual é a minha observância? Não importa a vocês, eu, no que depender de mim e a minha família, serviremos o Senhor. É a conclusão do versículo 18 que Josué vai dizer. Olha a afirmação interessante que Josué vai dizer. Olha, conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, até os amorreus que moravam nessa terra. Observe que Deus ia expulsando os povos, sim, mas em que momento? Conforme eles iam avançando. Sabe um dos perigos de a gente começar a lembrar que a família é presente do Senhor? A gente começar a entender também que a família agora então também é responsabilidade do Senhor. O Senhor deu, então o Senhor administra. Josué estava dizendo assim, olha, nós íamos avançando, e conforme nós íamos avançando, o Senhor ia eliminando os inimigos por nós. Era o Senhor que ia nos dando a vitória, mas nós tínhamos a nossa responsabilidade de continuar avançando. Esses tempos atrás eu ouvi algo extremamente interessante. Sabe aquele milagre da multiplicação do azeite, da viúva, que era esparramando nas botijas,
Conta a história que uma viúva passava fome, o profeta do Senhor chegou lá, ela só tinha um pouco de azeite, e o profeta do Senhor falou para ela: vai lá, pegue com as suas vizinhas botijas, que o Senhor vai multiplicar azeite na sua vida. Ela começa a pegar botijas, mais botijas, para colocar azeite. E da única botija de azeite foram enchendo outras botijas de azeite. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que o azeite só parou de escorrer quando acabaram as botijas. E aí um palestrante diz o seguinte: o Senhor se relaciona com nós, se relaciona com as nossas vidas, também compreendendo as nossas limitações. O texto diz: enquanto nós íamos avançando, o Senhor ia abençoando e vencendo os inimigos por cada um de nós. O que esse texto nos chama a compreender? Que a família é um presente do Senhor em nossas vidas, mas nós somos chamados a exercer a nossa autoridade, responsabilidade, que a família é nossa responsabilidade e nós não podemos terceirizá-los a outro. A educação não tem que ser dependência da escola. A vida cristã dos nossos filhos, da nossa família, da minha esposa, do meu marido, do seu cônjuge, não tem que depender da igreja, mas ela tem que depender de cada um de nós. Olha o que o Novo Testamento diz, Paulo recomendando a Timóteo: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. A gente tem que começar a compreender o seguinte: a nossa família, ela é um presente do Senhor a cada um de nós, ela é bênção do Senhor nas nossas vidas, e como servos do Senhor agora, é nossa responsabilidade de cuidarmos dessa nossa família, é nossa responsabilidade de zelarmos pela nossa família. Deixa eu fazer uma pergunta diante dessas afirmações: qual foi a última vez que nós, como membros da nossa família, propositalmente tivemos uma atitude na direção e em favor do outro? Marido, qual foi a última vez que você fez algo proposital para alegrar e agradar a sua esposa? Sabe qual é o X da questão? Se a gente aprender a fazer isso, presta atenção que eu vou repetir a frase: algo proposital para agradar e alegrar a sua esposa. Se a gente aprender a fazer isso, a nossa esposa vai ter um tempo de sobra, porque ela não vai estar mais preocupada com a alegria dela, ela já vai estar alegre, ela vai ter tempo para se preocupar e encaminhar na nossa direção, nos agradar e nos alegrar, porque a gente começa a compreender que a minha esposa é minha responsabilidade, sou eu que cuido dela, e o marido é responsabilidade da esposa, e ela que cuida dele. Sabe o que tem acontecido muito? Um individualismo extremo nas famílias. Eu não acho ruim o marido ter um momento só dele, com os amigos jogando bola, com os amigos praticando esporte. O problema é quando isso ele é extremo, e quando isso é único, e não tem um momento em família. Marido, qual foi a última vez que você convidou sua esposa? Falou: ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos sair para almoçar, vamos sair para jantar, só o casal, só a família. Esposa, qual foi a última vez que você fez algo especial, preocupado, com alegria em agradar e cuidar do seu marido? E aí, a gente pode trabalhar em outros níveis da família. Pais, qual foi a última vez que fizemos algo propositalmente para o bem e para a alegria do nosso filho? E eu estou falando algo que alegra ele, não algo que alegra os pais. Eu estou pagando curso de inglês para o meu filho. Seu filho está feliz da vida em fazer curso de inglês, era tudo que ele queria, né? Não. Qual foi a última vez que propositalmente você fez algo para deixar o teu filho feliz? Sabe aquela coisa que para a gente pode ser até boba, mas para a criança e para o filho faz toda a diferença, em todo sentido? Alegra o coração, marca o coração, grava no coração dele. Sei lá, o que o seu filho adora fazer e faz tempo que você não faz com ele? Um dos maiores problemas da terceirização hoje das crianças é a televisão ou o tablet. O filho começa a dar trabalho, o filho começa a dar dor de cabeça que o pai faz,
liga a televisão, contrata uma TV a cabo, coloca no Discovery Kids e deixa lá Disney Channel, deixa lá, ou no tablet, assina o Netflix e coloca lá desenho. Não tem um momento de interação, de conversa, de relacionamento com o filho. Pai, qual foi a última vez que você saiu para andar de bicicleta com o teu filho? Para jogar bola com ele? Para jogar videogame com ele? E filho, qual foi a última vez que sem a sua mãe pegar no seu pé, você foi lá, lavou uma louça para ela? Qual foi a última vez que você, sem sua mãe, encheu os papová, como dizia minha tia antigamente, fez algo proposital para ver ela feliz ou para ver seu pai feliz? A gente tem que começar a compreender: a minha família é minha responsabilidade, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar pela minha família. Enquanto nós íamos avançando, o Senhor ia abençoando. O Senhor hoje nos dá a disposição de fazermos isso, e é isso que Josué tem chamado o povo a compreender. Deus vai abençoando sim, Deus está conosco, mas é nesse relacionamento com Deus, nessa via de mão dupla que Deus nos permite relacionar com Ele. Não basta eu esperar que Deus faça, eu também tenho a minha obrigação, eu também tenho a minha função. Eu queria dizer para você, não é Deus que vai vir do céu baixar aqui na terra e salvar teu casamento se você não se mover na direção da sua esposa, se você não se mover na direção do seu marido. Não é Deus que vai vir aqui na terra e trazer teu filho para dentro de casa se você não abraçar ele e trouxer ele para perto de você, porque enquanto nós íamos avançando, o Senhor ia abençoando. Nós temos a nossa obrigação e a nossa família é nossa obrigação. E eu quero perguntar mais uma vez: qual foi a última vez que nós tivemos uma atitude intencional em favor da nossa família? Em favor do bem-estar da nossa família? O investimento, eu não estou falando nem financeiro. Hoje em dia, tempo vale muito mais do que qualquer coisa. Tempo vale muito mais. Um tempo gasto conversando com o teu filho, ouvindo o que ele tem para te dizer. Mas hoje em dia, eu estou muito atarefado. Filho, cala a boca, vai assistir televisão, mexe no tablet, deixa eu conversar com a tua mãe, e não sobra tempo para ele. A esposa quer compartilhar o dia. Eu não quero ouvir o teu dia é chato para mim. Conta para sua amiga. A esposa quer ouvir o seu dia, por mais besta que seja, ela quer ouvir que o seu dia foi legal, que o seu dia foi chato, mínimo que seja, mas compartilha, porque é nossa responsabilidade cuidar da nossa família. Sabe o que acontece quando a gente foge dessa responsabilidade? Uma vez no seminário, um professor nos disse algo de extrema sabedoria. Ele disse o seguinte: a esposa, ela não trai o marido porque o vizinho é mais bonito. Ela trai o marido porque o marido parou de dizer que a esposa é bonita, mas o vizinho não. O marido parou de olhar para a esposa, mas o vizinho não. Porque muitas vezes negligenciamos a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes abrimos mão da nossa responsabilidade. Nós temos sim as nossas responsabilidades, e é minha responsabilidade abençoar a vida da Carla, porque como a gente conversou há uns domingos atrás, é muito difícil estar casado, mas sem ela seria impossível muitas coisas que eu tenho na minha vida, inclusive o nosso filho. Ela é um presente de Deus para a minha vida. Por mais contrário que muitas vezes seja, eu sou um presente de Deus na vida dela. Olha para a pessoa que está junto de você, teu esposo, tua esposa, os teus filhos, mesmo que ele esteja no fundo, na frente, onde ele estiver, descubra, essa pessoa é um presente de Deus na sua vida. A sua família é sua responsabilidade. Esse presente de Deus para você é sua responsabilidade. Eu vou pedir para os diáconos, por favor, chamar as crianças de volta aqui nesse instante, por gentileza. Eu quero orar nesse instante enquanto as crianças vêm retornando.